Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criaste sim todas as coisas, Senhor, por Tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor. Bom dia, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, também os amigos que nos assistem de locais que não são igrejas até, ou nem pertencem a uma igreja, mas que amam as verdades da Palavra de Deus. É uma alegria estar aqui neste dia. Nós vamos estar agora orando pelos aniversariantes da semana, nós vamos estar orando também pelos enfermos, vamos orar pela Rejane, pela Marilac, pela Janice, vamos orar pela Juliana, que está em casa, está aguardando o resultado de alguns exames, fez algumas intervenções, e o Lailson, seu esposo, agradece à igreja pelas orações e que Deus está cuidando deles, está no controle da vida deles. Quero lembrar também que nós estejamos orando pela Raquel, que vai fazer um procedimento no dia 24. Vamos orar pelo Agnello e vamos orar pelo irmão Antônio, que está morando lá em Resende. A família avisa que ele melhorou, que ele já está em casa e nós estamos dando glória a Deus por isso. Vamos estar orando pelo nosso país, pelas eleições que acontecerão no próximo domingo. Vamos orar pelos nossos governantes, missionários, pedir a Deus proteção e vamos agradecer pelas vitórias que Deus tem nos dado também. Quero lembrar a você que hoje, dia 22 de novembro, às 3 horas da tarde, 15 horas, nós daremos início à Escola Bíblica Dominical Infantil. Olha que coisa boa, as crianças agora pelo Zoom têm a sua Escola Bíblica Dominical própria e você pode acessar. Convide seus amiguinhos, convide seus irmãos, seus vizinhos, seus primos, para que eles possam também participar. Então, às 15 horas, sintonize o Zoom. Normalmente, esse link está sendo distribuído pelo Zap, mas se você tiver alguma necessidade de saber, eu vou lhe dar o telefone da igreja, 3283-6047, falo com a Kátia, e a Kátia vai encaminhar para você o link do Zoom. Você pode também estar conosco aqui nas gravações dos cultos não presenciais de domingo. As gravações dos cultos de domingo acontecem no sábado, às 10 horas da manhã, e você pode estar presente também com todas as regras sanitárias seguidas. Você liga para o telefone da igreja, se inscreve, você pode estar aqui também. Muito bem, esses são os motivos de oração para esse dia. E agora nós vamos orar inicialmente e vamos pedir a Deus que nos abençoe nas mensagens e nas músicas, nas participações deste domingo. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor por nós, Pai, perdoa as nossas faltas. Quero Te agradecer pela Tua bondade e pelo Teu cuidado para conosco. Pai de amor, unge-nos com Teu Santo Espírito, é o nosso pedido. A todos nós que aqui estamos colocando a nossa vida, o nosso coração, os dons que o Senhor nos deu para honrar e bendizer o Teu nome. Toda palavra aqui proferida, toda música tocada e cantada, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos aos irmãos que estão aqui, que estão participando do culto. É sempre tão bom, tão importante ter irmãos aqui também acompanhando as gravações. Vamos então cantar. Bom dia, igreja. Aqui, onde quer que esteja, através do YouTube, te convido a ficar de pé, assim você ficar à vontade, para a gente cantar ao Senhor em gratidão ao Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel, e isso é muito bom, isso é bênção nas nossas vidas, e é muito bom servir ao Senhor. Vamos louvá-lo, te agradeço.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Antes de trazer a palavra para os irmãos, eu queria pedir a Larissa que orasse por mim, por favor. Oremos. Paizinho, muito obrigado por esse dia, Deus. Muito obrigado por mais esse momento que estamos aqui na Tua casa, Deus. Seja agora com a vida do pastor, Deus, com tudo que ele for falar, Deus, que o Senhor esteja à frente, Deus, que o Senhor que o Senhor venha tocar os nossos corações através da boca dele, Pai. Amém. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, queridos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 17. Gostaria de lembrar aos irmãos que essa semana que passou, ou nessa semana que passou, nós tivemos um dia muito importante para o nosso país, que é o dia em que nós comemoramos o Dia da Bandeira Nacional. Nos últimos anos, muitos dos nossos símbolos pátrios têm sido esquecidos ou têm sido negligenciados. Isso é muito ruim, é muito ruim. Temos esquecido da nossa bandeira, temos esquecido do hino nacional, temos esquecido um pouco da nossa visão cidadã, temos esquecido um tanto disso. E isso é bastante complicado. Quando eu fui preparar essa mensagem, fui preparar para trazer para os irmãos, eu fui procurar no HCC, que é o Inário para o Culto Cristão, e que foi traduzido, foi compilado na década de 80, e eu percebi que todos os hinos pátrios que constavam do cantor cristão haviam sido suprimidos.
haviam sido suprimidos. Aqui eu tenho uma Bíblia antiga, que foi a Bíblia da minha mãe, e lá no fim dessa Bíblia, nós temos lá os hinos do cantor cristão e, consequentemente, os hinos pátrios, né? Hino à bandeira, hino nacional, alguns dos hinos que fazem parte da história da nossa pátria. O hino à bandeira era o hino 576 do cantor cristão. Ele não está mais no inário para o culto cristão. O hino nacional estava lá no hino 577 do cantor cristão. Não está mais no HCC. Isso é algo bastante complicado por uma razão muito simples. Eu não acredito que um indivíduo será um bom cidadão do reino dos céus, se ele não tiver o capricho, o cuidado, o amor à sua pátria, sendo um bom cidadão do reino da terra também, né? É preciso que tenhamos em nosso coração a nossa pátria, os valores da nossa pátria, a defesa da nossa pátria, porque aí nós que somos cidadãos de duas pátrias, de pátria terrena e pátria celestial, nós estaremos sendo pessoas coerentes com o nosso próprio procedimento. Muito bem, nós vamos hoje trazer uma mensagem que está aqui em Êxodo 17, dos versículos 8 ao 16. E o texto é: qual é a sua bandeira? Qual é a sua bandeira? Você tem bandeiras nas suas vidas, vocês têm bandeiras pelas quais vocês lutam, pelas quais vocês vivem. A bandeira de um país é uma bandeira que distingue essa nação. Ela marca os territórios desse país, ali estão hasteadas as bandeiras nas fronteiras, nos quartéis de fronteira. A bandeira desperta sentimentos no nosso coração. O Dia da Bandeira brasileira é o dia 19 de novembro. O nosso hino à bandeira foi composto pelo grande poeta Olavo Bilac. É interessante que as pessoas, normalmente, elas têm uma consideração especial pela bandeira dos seus países, né? Pessoas envolvem caixões, suas urnas funerárias, muitas vezes, com bandeiras do seu país, da sua cidade. Há pessoas que pedem para que seus caixões sejam envolvidos com as bandeiras dos seus times de futebol. Veja só, dos times de futebol. A bandeira diz quem nós somos. A bandeira diz onde nós estamos. As bandeiras dizem em que cremos. E até pelo que nós estamos dispostos a lutar. Então, por isso, baseado nesse sentimento, quero pensar nisso. Nós vamos ler Êxodo 17, de 8 a 16. A situação aqui do contexto é do povo de Deus que havia sido liberto do Egito, e eles estavam iniciando a sua grande caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. Já tinham algumas experiências vividas, Deus já havia mandado para esse povo o maná, o alimento que os acompanhou durante aqueles 40 anos. O Senhor também já havia mandado codornizes, o Senhor já havia providenciado cuidados com eles, mas aquele povo murmurava bastante, era um povo que reclamava bastante, murmurava bastante, embora tivessem visto as grandes providências de Deus, grandes milagres de Deus. E agora, esse povo, o povo de Deus, em direção a Canaã, atravessaria uma grande planície, a planície desértica de Refidim, e era uma planície, e é até hoje uma planície muito seca, e eles estavam murmurando pela falta de água, também ali, e aconteceu que um povo, os amalequitas, se puseram contra a passagem do povo de Deus em direção a Canaã, a terra prometida. E nessa situação acontece o que nós vamos ler. Versículo 8
do capítulo 17 de Êxodo. Então veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e luta contra Amaleque. Amanhã estarei eu no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou e lutou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do monte. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia ou vencia. Quando, porém, Moisés abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim eles ficaram com as mãos dele firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés então edificou um altar, e lhe chamou Jeová Nissi, que quer dizer: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós temos aqui a história de uma grande batalha. O povo queria chegar à terra da promessa. Era um grande povo, era um povo de 12 tribos, várias opiniões. Alguns daquele povo tinham afinidade com o líder Moisés, mas outros não tinham afinidade, nem tanto. E agora era preciso esquecer as diferenças que as tribos tinham entre si, ou que as suas simpatias pelo líder Moisés apresentavam. Era hora de se unir contra os inimigos, se unir contra os amalequitas. Isso já começa nos ensinando alguma coisa. O povo de Deus dentro das igrejas precisa se reunir, se unir contra o seu inimigo. Acontece muitas vezes que dentro das nossas igrejas há facções e há a tendência de discordância. Muitas vezes pessoas têm afinidade com a sua liderança, com o seu pastor, e outras nem tanto. E aí, quando elas começam a ter rivalidades entre si, o inimigo gosta. O inimigo gosta. Amaleque fica feliz. Queridos, como nós precisamos compreender muito bem que nós temos um inimigo comum, que é o mal, que é o inimigo das nossas almas. E nós precisamos ser um povo unido diante de Deus. Apesar de sermos pessoas, às vezes, com opiniões diferentes, com desejos diferentes, com ideologias diferentes, ainda assim, nós precisamos ser profundamente unidos para atravessar as planícies secas de Refidim da nossa vida. Nós estamos, nesse momento, atravessando uma planície seca de Refidim no nosso país, no nosso planeta. Ai daquele povo que não estiver unido para atravessar em segurança e vitorioso. Ai do povo que cair no estratagema do inimigo de jogar um contra o outro. Nós podemos aprender com esses personagens as suas experiências, com as suas atitudes. Primeiro, nós precisamos pensar no seguinte: por quê? Por quê? E como se deu essa batalha? O povo de Israel, povo de Deus,
Ele fora libertado da escravidão no Egito e agora ele caminhava em direção a uma terra que Deus havia prometido a eles, Refidim, aquela planície seca lá na Palestina. O povo teve sede. Então o povo começou a murmurar, começou a reclamar de Deus. Eu não sei se você lembra que murmurar é o oposto de adorar. Quem não adora a Deus murmura contra Deus. É o oposto. E eles murmuravam contra Deus, contra Moisés, e a fé dessas pessoas ficou abalada. Olha o que está aí, veja, volte para o texto, Êxodo 17, no versículo 7, que antecede a leitura que fizemos, diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá-Meribá, por causa da contenda, ou seja, da discussão, da luta dos filhos de Israel, entre eles mesmos. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aquelas pessoas começaram a questionar o cuidado de Deus, a providência de Deus, a condução de Deus. Então, aquela batalha acabou por se mostrar um castigo de Deus, uma palmada de Deus naquele povo, para que eles despertassem. O Deus que os havia libertado agora era alvo da murmuração deles. Agora, observe outra coisa muito interessante. Quem foi que o inimigo atacou primeiro? Quem foi que o inimigo atacou primeiro? Quem foi que os amalequitas atacaram primeiro? Deixe marcado a sua Bíblia aí em Êxodo 17, deixa marcadinho, põe aquela fitinha vermelha, laranja, amarela, normalmente são essas cores. Na Bíblia, deixa aí no meio, e vem comigo para Deuteronômio 25, 17 e 18, que é um texto que fala sobre esse episódio, Deuteronômio 25, 17 e 18. Fala sobre essa luta dos amalequitas aí contra o povo de Deus, o povo de Israel. Olha o que diz o texto: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e cansado, e não temeu a Deus. Os amalequitas, o mal, atacou primeiro aqueles que ficaram para trás, aqueles que não estavam no meio do povo, que foram ficando para trás, que estavam desanimados, que estavam abatidos, que estavam murmurando, eles foram ficando para trás e o povo foi se adiantando. E o inimigo veio pela retaguarda e começou a atacar justamente aqueles que murmuravam, aqueles que não temiam a Deus. Eu não sei se você lembra que a Bíblia nos diz também que o mal é como um leão que brama ao derredor, procurando tragar, né? Os leões fazem isso. É interessante quando você vê aquelas filmagens, às vezes lá no Discovery ou outros canais voltados para a natureza, você vê os leões atacando principalmente os animais que vão ficando para trás nas manadas, mais enfraquecidos, menos atentos. Mantenha a sua atenção. Mantenha-se no meio do rebanho. Mas, pastor, nós não estamos podendo ir à igreja. Não importa, mantenha-se no meio do rebanho. Ligue, converse, assista aos cultos que estão sendo veiculados pelo YouTube. Ligue para o seu irmão, ore com o seu irmão, ligue para o seu pastor. Mantenha-se no rebanho. Leia a sua Bíblia, mantenha a sua orientação de oração. Cuidado com atitudes derrotistas, cuidado com as murmurações, isso deixa você para trás no rebanho. Cuidado com os amalequitas desta vida.
Outra questão que nós podemos ver nesse texto e podemos aprender com esse texto, com as atitudes desse povo, quando Deus chamar você para fazer algo no reino de Deus, principalmente quando Deus chamar você para liderar algo, para fazer algo, tomar a frente de algo, vá. Não fique cheio de dúvidas, porque se Deus chama você, Ele te dá os meios, Ele te capacita. Nós estamos diante aqui de uma situação em que Moisés, Arão, Josué foram chamados como líderes aqui. Pense que Moisés foi chamado como líder aos 80 anos de idade. Ele poderia dizer: Senhor, eu estou muito velho, não dá para mim não. Aliás, Moisés tentou no começo dizer: Senhor, eu falo mal, eu sou pesado de língua, eu não sou o cara. Mas o Senhor chamou. Moisés resistiu por algum tempo. Aí em Êxodo 4, de 10 a 12, o Senhor fala assim: você é pesado de língua? É? Tá. Eu serei a tua boca, eu te ensinarei. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que cede para nós a sua própria armadura. Não é emprestar a armadura de alguém, não, é a dele. O Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. O Senhor também deu a Moisés uma liderança que marcou o seu nome para toda a história. Talvez o personagem mais notável do Velho Testamento seja Moisés, o grande líder que liderou dos 80 aos 120 anos. O Senhor também chamou Josué. Aqui Josué, pela primeira vez, aparece Josué nas citações bíblicas, pela primeira vez. Mas quando Josué é citado aqui pela primeira vez, ele já é citado pedindo assim: olha, Josué, disse Moisés a ele, junta os homens e os lidera, vai para a guerra. Essa foi o chamado. Foi chamado para liderar os soldados na batalha. E é interessante que Josué depois vai aparecer muitas vezes nos textos de Êxodo, nos textos do Velho Testamento, e ele às vezes estava otimista, como quando foi um dos espiões que foi ver a terra de Canaã e voltou otimista. Às vezes ele estava mal, quando Moisés morreu, ele ficou muito abatido, mas ele sempre estava disposto a aceitar o chamado de Deus. Josué 1, de 6 a 9, diz assim: Josué, sê forte e corajoso. E aquele homem liderou e entrou com o povo na terra prometida. Então, quando Deus chamar você para liderar, vá. As nossas igrejas têm sofrido muito pela falta de homens e mulheres que aceitem o chamado para liderar. No passado, as pessoas tinham muita vontade, eu não estou sendo saudosista, mas estou constatando apenas uma realidade, mas as pessoas ansiavam por situações em que elas pudessem cooperar com as igrejas, mas parece que a pós-modernidade nos enche de tantas ocupações, e tenta até nos convencer de que não há tempo para Deus. Não dá, pastor, não dá. Mas aqueles homens foram e aqueles homens venceram. Lembro, e semana passada eu já lembrei essa citação de Martin Luther King, mas isso é alguma coisa que precisa estar na nossa mente. Luther King dizia: não me assusta o grito ou o feito dos homens maus, o que me apavora é o silêncio dos homens bons. Quando Deus chamar você para liderar, vá. Ser forte e corajoso, Deus é contigo. Mas o Senhor não chamou apenas líderes. O Senhor chama servos, porque na realidade, líderes ou não, todos nós somos servos. E quando Deus chamar você para servir, sirva.
ao comando de Moisés, Josué escolheu homens, como Moisés havia dito a ele. E ele foi para a batalha, e ele não hesitou. Eram servos que estavam ali naquela batalha, e eram servos sem nome. A história não premia distinguir o nome daqueles soldados. No entanto, eles estavam lá, lutando. Não é preciso ter um nome de destaque para ser abençoado por Deus, para ser uma bênção para o reino de Deus. Não se esqueça, ser crente é servir. E nós estamos em guerra, a guerra continua sempre. E um soldado distraído é um soldado morto. Nós devemos estar profundamente em comunhão com Deus, prontos para servir. A grande artimanha de Satanás, talvez no nosso tempo, não seja propriamente a sedução do pecado, mas sim nos fazer pessoas distraídas da vontade de Deus. Acostumamos lentamente com o gradual afastamento de Deus e com a presença do pecado nas nossas vidas. Atenção, nós estamos em guerra e nós temos que entender isso. Estamos vivendo um momento especialmente de guerra e nós precisamos estar envolvidos, comprometidos com Deus. Talvez alguém pergunte assim, puxa pastor, mas servir, isso é uma coisa assim tão humilde, né? Servir, queridos, é maravilhoso. Servir é dom de Deus. Servir é tão especial que Jesus Cristo fez questão de tirar a sua roupa, de se cingir com uma toalha, de lavar os pés dos seus discípulos e dizer que todos eram servos, inclusive ele. Servir é algo fundamental na vida de um cristão. E se você quiser ser um cristão segundo a vontade de Deus, sirva. Até o mundo, até a sociedade já descobriu isso. Livros têm sido escritos a respeito dos líderes servidores. Junte suas forças ao exército de Deus, como fez ali Josué, como fizeram aqueles soldados, quando no versículo 9 é dito a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja. Pastor, talvez alguém pense assim, quantos membros tem mesmo a nossa igreja? Nossa igreja tem mais de 200 membros. São todos assíduos? Não. Nem todos são assíduos. Há um grande grupo que é assíduo, há um grande grupo que também vem, às vezes não vem. Mas nossa igreja tem mais de 200 membros. Olha que exército forte, bom. Agora tem uma coisa também, nossa igreja não é uma grande igreja, mas quantos talentos a nossa igreja tem? Quanta gente talentosa! Quanta gente talentosa! Que grande, que bom, que perfeito, segundo a vontade de Deus, é o seu dom para que você sirva ao Senhor. Mas há outra coisa que esse texto nos ensina, que é o seguinte, seja liderando, seja servindo, dependa de Deus. Não fique vaidoso do que você é capaz, do que você fez, do que você faz. Entrega toda a sua vida, entrega todo o teu dom ao Senhor. Dependa de Deus. Volte lá para Êxodo, vamos voltar para Êxodo. No versículo 9, no final, diz assim, e sai a peleja contra Amaleque, e aí o texto diz assim, amanhã, diz Moisés, estarei eu no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. E o versículo 11 nos mostra que levantadas as mãos, Israel prevalecia. Quando o texto diz que a vara, o bordão de Deus estava na mão dele, isso queria dizer que a presença e o poder de Deus estarão lá comigo amanhã. Moisés afirmava isso. Moisés não chamou para ele os méritos e os louros da vitória, mas ele diz, olha, eu tenho toda a chance de ter a vitória contra esse grande exército de Amaleque, porque o bordão de Deus está comigo. Ou seja, o poder de Deus está comigo.
Quando Moisés erguia os seus braços em cima daquele monte, e o texto diz que quando Moisés erguia os braços, o povo de Israel vencia os amalequitas, ele não está ali afirmando que o levantar de braços de Moisés é que era poderoso, mas o fato de que levantar os braços naquela cultura significava orar. O que era poderoso era o objeto da oração de Moisés. Quando Moisés orava, quando Moisés clamava, levantando seus braços, clamava a Deus, o povo vencia. Não se trata de uma vara, um bordão mágico, não se trata de um amuleto, de um cristal, de uma pirâmide, de um óleo ungido, de um copo d'água, de uma pedra de Jerusalém. Não se trata nem tampouco de mágica. Aquela posição dos braços de Moisés significava: eu estou orando a Deus. Eu estou orando. Aquilo apenas significava completa confiança, dependência, submissão a Deus. Então, querido, eu quero dizer algo para você que a gente aprende nesse texto. Dependa de Deus. Eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. Pensai nas coisas do alto, como diz Colossenses. Uma vez eu fui numa igreja que estava passando por repetidos problemas. Já havia triturado alguns pastores, já havia triturado também alguns membros da igreja, naquela problemada. E uma pessoa daquela igreja falou assim para mim: só um pastor que desce o cajado vai poder arrumar essa igreja. E eu pensei cá comigo: isso é crer no braço do homem. Isso é crer no braço do homem, nas características humanas. Quem cuida de igreja, quem é dono da igreja, quem é dono da história, é Deus, não são os homens. Moisés dependia de Deus. Moisés era um homem que, segundo a palavra, conversava com Deus, abria o coração diante de Deus. Ele até discutia com Deus, respeitosamente, mas argumentava com o Pai. O texto nos mostra um Moisés que chorava diante de Deus. Aliás, eu quero perguntar a você e a mim mesmo: há quanto tempo você não chora diante de Deus? Há quanto tempo você não põe o joelho no chão e põe o rosto no chão e chora diante de Deus? Há quanto tempo? Moisés era alguém que dependia de Deus. Mas ainda quero que você lembre de outra questão que esse texto nos ensina. Preste atenção. Querido, preste atenção no irmão que está ao seu lado. Preste atenção no irmão que você não tem visto na igreja. Preste atenção no irmão que você não tem notícia dele, ou até aquele que você vê todo dia, mas preste atenção no seu irmão. Conheça-o. Sustente-o em oração e seja sustentado. Olha o que nos diz os versículos 10 a 12 aqui desse texto. Diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque, e Moisés, porém, Arão e Hur subiram em cima do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ou estavam cansadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se assentou Moisés, né? E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E o texto do versículo 13 diz que Josué desbaratou a Amaleque. Lembra do seguinte: Arão era o primeiro, era o sumo sacerdote. Arão era considerado aquele que falava a palavra de Deus e que
levava a Deus tudo aquilo que o povo precisava falar a Deus. Arão era porta-voz de Moisés. Ur era o vice de Arão. Era uma pessoa importante naquele povão ali, era um povo de quase 2 milhões de pessoas. Eles eram, depois de Moisés, as 2 pessoas mais importantes daquele lugar, daquele povo. Eram homens notáveis, eles estavam atentos e prontos a servir. Note como eles estão atentos aqui a Moisés. Quando eles viram Moisés ali, eles estavam prestando atenção. Moisés levantava o bordão, levantava as mãos, orava, estava cansado. Aquele homem de mais de 80 anos, eles pensaram, ele precisa da nossa ajuda. E eles arrastaram uma pedra para que Moisés pudesse sentar na pedra. E depois seguraram os braços cansados de Moisés. Eu fico imaginando, embora a Bíblia não relate mais detalhes, eu fico imaginando Arão e Ur encorajando Moisés. Moisés, aguenta firme, Moisés. Deus está nos abençoando, mantém seus braços levantados. Eu vou ajudar você, eu vou segurar, eu seguro aqui no cotovelo. Segura esse cotovelo daí e vamos lá. E eu fico imaginando que eles providenciaram água para Moisés, porque passaram um dia, de manhã até de noite ali. Providenciaram comida para Moisés, cuidaram de Moisés. O cuidado deles com Moisés permitiu que Moisés completasse a sua obra. Amar, conhecer, cuidar dos seus irmãos. Amar, conhecer, cuidar dos seus líderes. Amar, conhecer, cuidar dos seus familiares, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós. Como é importante que nós estejamos prontos a atender os desafios de Deus, a que nós sejamos pessoas que amam os irmãos, que cuidam uns dos outros. Conheça seus irmãos, ame-os, mesmo que eles tenham defeitos, e tem mesmo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Prestigie seus líderes. Cuide do seu pastor. Você está me ouvindo? É claro que parece que eu estou advogando em causa própria, mas eu sei que há pessoas que estão ouvindo de outras igrejas. Cuide do seu pastor. Cuide dele. Ame-o. Ame as pessoas, mesmo aquelas que sejam mais difíceis, ame-as. Eu me lembro de uma história que talvez já tenha contado para alguns de vocês. Uma vez o pastor Miqueias contou que no seu primeiro pastorado, quando ele era bem jovenzinho, lá no Nordeste, ele foi chamado para pastorear uma igrejinha lá no interior, no Nordeste, e ali ele começou a pastorear. E ele, quando chegou, viu a igreja, tinha pouca gente, ele pensou, eu vou visitar os irmãos. Eram poucos, 20 e poucos componentes daquela igreja, e o pastor Miqueias conta que ele foi visitando os irmãos. E disse que, embora chovesse raramente naquele lugar, naquele dia estava chovendo. Ele levou o guarda-chuva dele, entrava na casa, põe o guarda-chuva na porta, entrava, conversava com os irmãos, orava com eles, olha, eu sou o novo pastor, tal. Saía, ia na próxima casa, ia na próxima, mas aí parou de chover. E quando ele entrou numa casa com chuva, saiu da casa sem chuva e foi para a próxima, ele esqueceu o guarda-chuva na casa anterior. E aí, quando ele esqueceu aquele guarda-chuva na casa anterior, ele voltou para buscar o guarda-chuva. Quando ele chegou lá, tinha um irmão da igreja lá, um diácono talvez, não sei, um irmão da igreja na casa que ele tinha acabado de sair. E o irmão estava lá falando mal dele, do novo pastor, sentando a pedrada no pastor que estava chegando. E ele ficou assim tão mal, tão contrariado. Pegou o guarda-chuva, seguiu, visitou as outras casas, sabendo que aquele irmão iria andar atrás dele e falando mal dele. E ele pensou, sabe de uma coisa? Eu vou visitar a casa desse irmão. Eu vou visitar.
E ele foi visitar a casa desse irmão. Quando chegou na casa desse irmão, pela primeira vez, a esposa dele veio atendê-lo e falou: olha, eu vim aqui, eu vim visitar vocês, eu queria falar com o irmão tal. E a mulher carinhosamente falou: esse estrupício está lá atrás, está lá no fundo da casa, o estrupício. O pastor ficou meio... E ele disse que foi entrando na casa, e quando ele foi entrando, era uma casa comprida, e ele foi entrando e foi sentindo um cheiro ruim, e ele foi entrando, e disse: pode entrar aí, fala com o estrupício aí. E foi entrando, quando chegou lá no fundo, estava aquele homem sentado na cama, com a perna da calça puxada para cima, e na perna uma enorme ferida, fedorenta, uma ferida. E ele falou: eu vim visitar o senhor. O que é que o senhor veio fazer? Eu vim visitar o senhor. O que foi isso aí na sua perna? Ah, essa ferida aqui não fecha há muitos anos. E aí ficou ali falando, e grosseiro. E ele perguntou: mas ninguém na sua casa cuida do senhor, não? Eu tenho uma filha que até é técnica de enfermagem, mas ela não quer mais cuidar de mim, não. E ele orou com aquele homem ali, seguiu, e depois conheceu essa filha técnica de enfermagem, e perguntou: por que você não cuida do seu pai? Ele disse: porque, pastor, esse homem já fez tanto mal a mim, a minha mãe, a minha família, eu não suporto mais, eu não suporto. E o pastor Miqueias, então, tomou um propósito: eu vou cuidar da ferida desse homem. E ele, na época, contou que ele comprou uma antiga pomada, que talvez alguns conheçam, uma pomada chamada Furacim. Pegou aquela antiga pomada e ele passou a visitar aquele homem, limpar aquela ferida, passar a pomada, fazer curativo. 3 vezes por semana ele fazia isso. Começou a cuidar daquele homem, cuidar. E aquilo foi gerando um relacionamento. E ele conta que 2 ou 3 anos depois, uma outra igreja o chamou para pastorear, ele sentiu que deveria seguir o caminho ministerial dele, e se despediu da igreja, foi para a rodoviária. Quando ele chegou na rodoviária com a malinha dele para ir para uma outra cidade, quem é que estava lá na rodoviária? Aquele homem, com a ferida curada. E ele então disse para o pastor: pastor, vai embora não. Queridos, o cuidado, o amor e o cuidado de uns para com os outros transforma relacionamentos, transforma vidas. Às vezes nós queremos pregar o evangelho, e isso é maravilhoso. Mas como pregar o evangelho e não dar o alimento para alguém que está faminto? Como pregar o evangelho e não amar o objeto da nossa pregação? Aprenda com o texto, preste atenção no seu irmão, conheça-o, sustente-o. O versículo 15, então, agora caminhando para o fim, nos ensina alguma coisa também. Diz que Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Interessante, né? Moisés edificou um altar ali naquele campo de batalha em que eles foram vitoriosos, certamente despojaram aquele exército. Ele podia ter fincado ali um monumento à sua direção daquele povo, ou ao heroísmo de Josué, ou ao heroísmo dos soldados que ali morreram. Mas ele edificou um altar e deu nome a esse altar: Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. Então fica uma pergunta e uma afirmação. Querido, quando você tiver vitórias na sua vida, dedique-as a Deus. Construa altares na sua vida que mostrem às pessoas à sua volta quem é Deus na sua vida. Moisés não encheu o peito de orgulho, Moisés não ficou embriagado pela vitória, mas ele encheu o seu próprio coração de gratidão, construiu um altar. Leve a sua vitória material para o Pai
seja fiel. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas dedicações. Leve a sua vitória familiar ao altar, seja fiel a Deus. Leve a sua vitória espiritual ao altar, seja fiel a Deus. Finalmente, esse texto nos remete a uma pergunta: quem é a nossa bandeira? Quem é a nossa bandeira? Eu, como disse a vocês no início dessa mensagem, que estou assim, preocupado com o empobrecimento da memória cívica, patriótica do nosso povo. Nós precisamos resgatar isso. Mas também, como povo cristão, nós precisamos resgatar a nossa memória da pátria celestial. Da pátria celestial. Moisés deu um nome àquele altar: Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Uma vez meu pai me contou uma experiência que ele viveu no final da década de 50, ou iníciozinho da década de 60, acho que no final da década de 50, meu pai foi passar uma temporada nos Estados Unidos. Foi convidado para pregar lá nos Estados Unidos, pregar principalmente nos acampamentos de juventude, que até hoje são muito fortes lá no campo, e ele foi convidado. E ele passou um tempo pregando. Ele também era ventríloco, como vocês sabem que eu sou ventríloco, eu aprendi com ele. E ele, então, tinha um boneco chamado Cazuza, e lá ele pregava em tudo que era canto com aquele boneco lá nos Estados Unidos. Mas um dia ele teve a oportunidade de ir até o Canadá, que é um país vizinho. Ele foi porque havia um grande encontro dos batistas mundiais, deve ser a Aliança Batista Mundial, e lá ele já estava nos Estados Unidos há quase um ano, entrou num grande estádio e ali haveria pregações, haveria palavras com relação ao plano de Deus, ao Evangelho, à denominação batista, e aí foram entrando as delegações dos vários países que estavam presentes ali. Entrou a delegação dos Estados Unidos, entrou a delegação da França, da Alemanha. De repente, uma pequena delegação foi entrando no estádio com uma bandeira lá no alto, a bandeira brasileira. Meu pai já estava fora da sua pátria há quase um ano. Papai disse que quando entrou aquela bandeira brasileira tremulando, ele foi tomado de uma emoção, de um choro, porque ela significava quem ele era, significava qual era a sua pátria, significava as suas raízes, de onde ele estava já há bastante tempo distante. A nossa bandeira tem que ser marcante na nossa identidade. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Nossa identidade brasileira, mas principalmente a nossa identidade cristã. Jeová Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Qual é a sua identidade como brasileiro? Qual é a sua identidade como cristão? Que tipo de povo somos nós? A quem servimos? A quem amamos? O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Dizer isso deve encher o nosso coração de emoção quando nós pensamos: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Nós estamos no altar. Nós vamos levar a vitória dessa igreja para o Senhor Deus. Um dia nós seremos resgatados como igreja e Jesus está voltando, eu não tenho dúvida disso. Eu quero lembrar a vocês: nunca se afaste da manada, nunca se afaste do povo de Deus. Quando Deus chamar você, seja para liderar ou para servir, vá. Dependa de Deus, seja uma pessoa dependente de Deus. Observe e ame mais o seu irmão. Dedique suas vitórias a Deus. Construa altares que mostrem Deus na sua vida. E faça de Deus a bandeira da sua vida.
Faça do principal o principal. Você é povo de Deus, você é cidadão brasileiro, você é cidadão da pátria celestial. Jeová Nissi. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos honrou tanto, enviando teu Filho Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser cidadãos da pátria celestial, salvos em Jesus Cristo. Senhor Deus, nós queremos declarar o nosso amor a Ti. Nós queremos declarar que o Senhor é a nossa bandeira, ninguém mais, ninguém mais. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, pequena igreja Batista da Freguesia na ilha, abençoa todas as igrejas espalhadas por esse mundão, abençoa a nossa pátria, o nosso país, os governantes do nosso país, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento difícil, mas em Ti nós cremos na completa vitória contra Amaleque. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, Jeová Nissi. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse último hino. Amém. Te convido a ficar de pé novamente, para a gente cantar que o nosso general é Cristo, amém? Ele é a nossa bandeira. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Foi uma honra estar com você, ou aqui presente, ou através do YouTube. Que esse culto possa ter abençoado a sua vida, que a mensagem possa ter tocado o seu coração nessa manhã. E eu te convido a estar aqui também no culto da noite, a partir das 19h30, no culto em família. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, clique aqui em se inscrever, vai ser muito importante também para a propagação dessas mensagens, tá bom? Fique com Deus e até mais tarde.